Você sabia que o Abílio Diniz correu sua primeira maratona aos 58 anos e no mesmo ano ele abriu o capital do Grupo Pão de Açúcar? Nossa, Ju, eu aqui querendo fazer tudo antes dos 40 anos. Pois é, nunca é tarde pra gente começar algo novo, né? Verdade. Bem-vindos e bem-vindas ao podcast Mais Saúde, por favor. Construindo bons anos com muita qualidade. Aqui nós vamos preparar juntos uma estrada mais segura para a viagem da vida. Para isso, traremos informações de qualidade, dicas de saúde e motivação semanal. Eu sou a Juliana. Eu sou a Michele. Nós somos médicas. E no episódio de hoje nós vamos falar sobre etarismo, né? E para acrescentar ainda mais na nossa discussão de hoje, a gente traz a nossa convidada especial, a doutora Poliana Mara, geriatra pela Unifesp, cofundadora da Oncogeriatria Brasil, que está aqui também, foi nossa grande chefe aí na residência, né? Nossa grande amiga acolhedora, e vai estar nessa jornada aqui com a gente hoje. Doutora Poli é como uma mãe pra gente. Obrigada! E é uma honra ter a senhora aqui no nosso podcast, conversando sobre um tema super relevante, que a senhora domina muito. E vamos lá. A honra é toda minha, queria agradecer muito esse convite, é muito especial para mim estar aqui com vocês. E eu acho que, antes de começar, né, eu sempre gosto de trazer uma prévia do que me motivou a fazer esse episódio. E eu tava conversando com a Michele, que assim, esses dias eu tava voltando pra casa, eu e meu marido, e aí eu reparei uma senhora com um cachorrinho, e eu olhei pra ele e falei, nossa, que cachorro mais triste, né? Ele tava com a cara de triste. E aí meu marido foi e falou, não, ele não tá triste, ele só tá velho. Nossa, gente, me deu um aperto no peito, que eu falei, não, peraí. Não é bem assim, né, Poli? Conta pra gente. Se você for parar para pensar, esse é um dos estereótipos que é ligado ao envelhecimento, né? Sim. A nossa sociedade, a sociedade ocidental, de uma forma geral, há muitos anos, isso não é novo, é um preconceito antigo, tá? A gente carrega estereótipos extremamente negativos em relação a uma pessoa idosa, né? É tão negativo que a gente não quer falar velho, a gente não quer falar idoso, as pessoas não se identificam com essa palavra. Por quê? Porque quando ela é dita como velha idosa, o que ela pensa? Uma pessoa frágil, fraca, doente, triste, feia, né? Assim, é uma palavra associada à decrepitude, como se fosse assim sempre, né? Isso é no mundo inteiro. Tem vários estudos da Organização Mundial de Saúde que mostram isso, né? Então, o que é o etarismo? O etarismo, ele é esse preconceito, né, essa forma como a gente estereotipa, né, como a gente pensa, como a gente age, que seria, né, a discriminação, e o preconceito, né, contra uma pessoa pela sua idade. Sim. O etarismo, ele não acontece só com idosos. É isso que eu ia falar. Exatamente. Isso é uma coisa importante da gente ter em mente. Ele não acontece só com idosos. Pessoas jovens também podem sofrer do etarismo. Um exemplo, não quero ser atendido por aquela médica porque ela é muito jovem, ela não vai saber me atender. Tá? Acho que um termo que acaba englobando e trazendo isso mais em mente é o idadismo, que ele é um sinônimo do etarismo, mas a gente acaba ligando mais o idadismo com a idade. Então, aí fica mais fácil das pessoas entenderem que também existe isso na população mais jovem, na população de outras idades. O termo, na verdade, ele nasceu para falar do preconceito contra a pessoa idosa, tá? Foi um termo, foi o ageismo, né? O ageísmo, que foi um termo cunhado por um geriatra americano, Robert Butler, se eu não me engano, em 1969, para falar especificamente do preconceito que ele observava na comunidade, né, americana, contra indivíduos idosos, tá? Contra pessoas idosas. Então, ele nasceu para falar do preconceito contra pessoas idosas, né? E ao longo do tempo, dos estudos, ele foi ganhando essa conotação de que é o preconceito de idade, não importa a idade. Qual é a questão ligada ao envelhecimento? É que o idoso é a principal vítima desse tipo de preconceito, tá? Então, a gente tem dados da Organização Mundial de Saúde, publicados em 2021, no Report Global, né, sobre o etarismo, o ageísmo, o idadismo, enfim, tem vários termos que a gente pode usar para falar sobre isso.
que mostra que 1 em cada 2 pessoas no mundo admitem que já tiveram atitudes preconceituosas contra pessoas idosas. Isso é muito, né? É um número que assusta, vamos dizer assim. Mas se você for parar para pensar, assusta, mas não assusta, né? Por quê? Porque ele é o preconceito mais normalizado e mais internalizado. Exato. Todos nós já tivemos atitudes etaristas. Quem atire a primeira pedra, quem nunca teve, né? Por quê? Porque a gente aprende isso desde a infância. A gente é ensinado no dia a dia da nossa família, né? A enxergar situações que envolvem pessoas idosas desta forma negativa. Sim. A nossa sociedade olha para o envelhecimento de uma forma negativa. É a cultura velhofóbica, né? Vamos dizer assim. E, né, Ju, uma coisa interessante também é dessa questão de que metade das pessoas, né, 1 a cada 2 pessoas já teve algum preconceito contra as pessoas idosas. A gente vê que o idadismo, o etarismo, ele é um fundo para que aconteça violência contra o idoso. Sim. E são vários tipos de violência, na verdade. Qual é o grande problema de qualquer preconceito, tá? Seja ele sexismo, racismo, etarismo, preconceito que for, tá? O problema é que o preconceito tira direitos da pessoa dentro da sociedade. A pessoa tem menos acesso a direitos fundamentais dentro da sociedade por conta do preconceito. E direito a tudo. Saúde, trabalho, lazer, né? Uma série de questões que envolvem os preconceitos de uma forma geral. E uma coisa interessante que os estudos mostram é que os preconceitos se somam. Né? Então, assim, você soma uma pessoa idosa, negra, mulher, por exemplo. O envelhecimento é totalmente diferente. Totalmente diferente, com muito menos acesso a uma série de direitos e sofrendo muito mais negativas da sociedade. Né? Isso não sou eu que estou falando, isso a gente tem estudos mostrando. Pessoas imigrantes que envelhecem, pessoas LGBTQIA+, e esses preconceitos vão se somando, né? Vão se somando. Tem um estudo que fala da população, né, LGBTQIA+, que eles têm menos acesso à saúde e a rastreamentos e a cuidados de saúde específicos, porque muitas vezes eles têm tanto medo do preconceito que eles não conseguem contar para o seu profissional de saúde, né, para o médico que cuida deles, né? E muitas vezes eles deixam de procurar. Então, tem estudos que mostram isso, o quanto os preconceitos se somam, e isso faz com que as pessoas fiquem ainda mais excluídas de direitos fundamentais. E eu acho que esse ponto que você trouxe, Polly, é muito importante porque a gente precisa falar disso, a gente precisa internalizar para aceitar o nosso próprio envelhecimento e para mudar isso. Porque se a gente, né, você falou aí que quando a gente tem preconceito, a gente, em todos os setores, né, a gente não vai ter política pública para gerenciar saúde, para gerenciar trabalho, lazer. Então, você imagina ao envelhecer, né, a pessoa idosa nos seus 70, 80 anos, bem fisicamente, mas sem trabalho, sem lazer e sem acesso à saúde. Então, eu acho que a gente precisa muito falar disso, porque é o que a gente vê no dia a dia, aquela pessoa que está lá com seus 80 anos, super bem, mas não se programou muito bem para aposentadoria, não consegue um emprego e também ela não quer trabalhar full time, vamos bem dizer assim. O plano de saúde está super caro, que até, né, o plano de saúde duplica quando você faz 60 anos. Tem planos de saúde que nem estão aceitando mais pessoas idosas. Sim, o que é algo bastante questionável. Sim, né? Exato. Do ponto de vista de direitos. Exato, é muito questionável. Então é por isso que a gente está aqui hoje, para tentar quebrar um pouquinho esse tabu de que ser velho é decadente, tentar quebrar um pouquinho essa cultura, o que é muito difícil, porque está arraigado em nós. E eu acho que a gente precisa construir aos poucos. Construir falando sobre isso, construir nos conhecendo,
né, nos conhecendo e aceitando o envelhecimento, porque eu acho que só quando a gente aceita o envelhecimento e se prepara para ele, é que a gente vai quebrando esse preconceito, né? Eu acho que a gente precisa pensar no envelhecimento real. Sim. Tá? Porque o que acontece? A gente ouve das pessoas, mas eu me sinto jovem. Sim. Você ouve isso dos pacientes, sim, né? Sim. Como se o se sentir jovem é o que é ser saudável, né? Assim, eu não posso me sentir velho, porque a visão que eu tenho do velho é uma coisa ruim. Sim. Por outro lado, eu aos 20 anos, eu não vou ter as mesmas capacidades e o mesmo corpo que eu tinha aos 10. Sim. Né? Então, isso é uma coisa que a gente precisa entender. O nosso padrão de beleza, o nosso padrão de desempenho é o padrão da pessoa de 20 anos. Exato. Né? E aí, esses dias eu estava conversando com uma amiga muito querida e muito bonita, que tá com 65 anos. E ela falou para mim, eu me olho no espelho e eu me vejo feia. E eu falei para ela, sabe por quê? Porque você não está se olhando como uma mulher de 65 anos, sim. Né? Que o corpo da gente muda, não dá para dizer que não. Eu falei, você está procurando a beleza da menina de 20 a 40 anos. Sim. Né? E isso a gente não vai ter. Exato. A gente vai ter a beleza para nossa época, como acontece em qualquer época da nossa vida. A sociedade tem isso de que o jovem, o padrão é ser jovem. Só o jovem é produtivo, só o jovem é sensual, só o jovem é bonito, só o jovem pode fazer o que quiser, só o jovem pode trocar de emprego. A sociedade traz isso arraigado. E as pessoas crescem com essa visão. Com esse modelo. Com esse é o modelo mental cabeça. que a gente tem do que é uma pessoa bonita, saudável, produtiva. E é isso que a gente precisa mudar. Exato. A gente precisa entender que o tempo passa, né? Passa para todo mundo. Se a gente não morrer, a gente vai envelhecer. Exato. Graças a Deus. A gente está vivendo cada vez mais. 1940, a expectativa de vida média do brasileiro era 45 anos e meio, né? No último censo, aí, 2022, 75 anos e meio. No geral, né? A mulher um pouco mais, o homem um pouco menos, mas na média, 75 anos e meio. Quer dizer, em 80 anos, a gente ganhou 30 anos a mais para viver. E a gente não se preparou para isso. A gente não se preparou para isso. A gente precisa mudar a nossa mentalidade sobre o que é envelhecer, aceitar o nosso processo, gostar da gente mesmo na fase em que a gente está. Exato. Entendendo que eu posso manter muitas capacidades. Exato. Tá? Mas para isso, eu tenho que ter o meu empenho pessoal. Sim. Tá? Mas para além disso, né? Eu sei que a gente fala muito de mudança de hábito de vida, do quanto isso é importante, né? Mas me gera uma angústia muito grande quando a gente joga o envelhecimento como se ele fosse responsabilidade unicamente do indivíduo, tá? Sim. Por quê? Porque eu preciso ter política pública que faça com que a minha comunidade, a minha sociedade tenha horário para fazer atividade física, tenha dinheiro para comprar o alimento saudável. Porque eu não posso falar para uma pessoa que acordou a vida inteira às 3:30 da manhã, pegou 4 conduções para chegar no trabalho, 3 horas, 4 horas depois, fez esse mesmo caminho para voltar em casa, dormiu menos de 4 horas à noite para poder começar a sua rotina do dia seguinte e dizer para ela, o senhor envelheceu mal porque o senhor nunca fez atividade física. É uma política pública, né? Então, assim, essencial. Isso é uma forma de violência contra a pessoa idosa. Você culpá-la por um processo de envelhecimento mal sucedido, sendo que ela não teve condições de pensar, de ter tempo, de ter dinheiro, de ter condições de ter um envelhecimento bem-sucedido. Então, isso é uma responsabilidade dos governos, isso é uma responsabilidade da sociedade. Sim, exato. Com certeza. E eu acho que o primeiro passo para mudar isso é falar sobre isso. Exatamente. Né? Então, por isso que a gente está aqui. E eu falo que é muito diferente do Oriente, né? O Oriente não tem muito essa nossa cultura de velhofobia e tudo. Eu vejo que eles cuidam muito mais da pessoa idosa, eles admiram, eles veem o idoso, né, aquele mais velho, como alguém que está ali para... Mas isso é passado, viu? Com a ocidentalização das culturas, né, essa questão da globalização, os estudos atuais mostram um aumento do etarismo também nos países orientais. Interessante isso, porque a gente acaba tendo como base
poxa, a gente ainda tá muito atrás deles e talvez nem tanto, né? Tá chegando, voltando pra lá. Tá chegando lá o estilo de vida ocidental. Infelizmente. No bom e no ruim. No ruim. Uma coisa que é interessante, porque a gente sempre pensa nos orientais como um padrão de excelência, de longevidade saudável. Eu tava até vendo no Blue Zones, aquele seriado do Netflix, né? Que Okinawa a gente tem como uma blue zone. Só que hoje em dia, a epidemia de obesidade, de outras coisas, então, a ocidentalização do Oriente, ela é real. Então, também com temas como o etarismo, né? Como chegando por lá, né? Dificuldade de envelhecer. E eu acho que a falta de política pública, como a Polly falou, ela é importantíssima nesse caso, né? A gente sai de uma mentalidade em que a responsabilidade é somente do indivíduo para uma mentalidade que a responsabilidade ela é social. Ela é de toda a sociedade. Ela é de todo mundo. É algo a ser ensinado na escola, é algo a ter uma medicina preventiva de verdade. É muito mais barato promover envelhecimento saudável, né? Do que cuidar só do na terciário. Agenda 2030, tá lá na Agenda 2030 isso. Faz parte do compromisso, e o Brasil é um dos países signatários, né, da década do envelhecimento saudável da Organização Mundial de Saúde, então faz parte desse compromisso. E é muito mais barato, em termos de saúde pública, eu cuidar deste processo de forma a prevenir adoecimento precoce, a prevenir perda funcional, a prevenir dependência funcional da minha população que está envelhecendo claramente. O Brasil não é mais um país jovem, se engana quem pensa. Quem acha que sim. Né? Agora, em 2030, né? é a expectativa que a gente faça a inversão. A gente vai passar a ter mais indivíduos com 60 anos ou mais do que indivíduos com menos de 15 anos no Brasil. Tá? Tá aí, então, né? Daqui a assim, 5 anos, vamos dizer. Não dá pra gente continuar olhando pra saúde e cuidando das doenças com foco em doença, igual a gente faz. Exato. Né? O foco precisa mudar. Eu preciso promover, de fato, o envelhecimento ativo. Eu preciso ensinar as pessoas a aceitarem o seu processo de envelhecimento e viverem bem com a idade que elas têm. Exatamente. Porque elas vão viver muito mais tempo acima dos 60 anos. Com certeza. Do que a gente vivia antes. Então, assim, eu vou viver mais 30 anos improdutivos na minha vida. Exato. Né? 30 anos doente, fechada na minha casa, sem acesso a lazer. Não dá para pensar estereótipo nisso. De idoso que fica em casa assistindo aquele televisão. Idoso de bengalinha que tinha antigamente no transporte público. E até no símbolo, né? Graças a Deus eles mudaram esse símbolo. Acho que já foi um grande passo. Sim. Então, assim, a gente precisa pensar sobre isso e a gente precisa promover né, isso na sociedade. Eu trouxe alguns dados aqui do censo do IBGE, né, de 2020. Como a Polly falou, que em 2030 a gente vai inverter a pirâmide. Em 2022, no censo, a gente já tem 80 pessoas idosas para cada 100 crianças de 0 a 14 anos. Então, viu? A gente já está chegando lá. O nosso índice de envelhecimento, ele já está em 0,8. Exato. E as pessoas que trabalham, mais de 50% vão ter mais de 45 anos. Ou seja, aquela ideia de que a pessoa com mais de 40 anos é improdutiva, que chegou nos seus auge aos 30, já tem que 40, aposentar. Não existe mais. Até porque a sociedade não vai dar conta financeiramente desse número de pessoas aposentadas. Primeiro que as pessoas se sentem produtivas e querem continuar trabalhando. Acho que esse é o ponto principal. Né? Mas somado a isso, tem a questão de que o nosso sistema previdenciário ele foi preparado para uma população jovem, né, com uma expectativa de vida baixa. Acontece que isso mudou. A gente não tem mais uma população jovem e a gente não tem mais uma expectativa de vida baixa. A gente está vivendo cada vez mais. Então, as pessoas ficam muito bravas quando a gente fala da reforma do sistema previdenciário, mas ela é necessária. Porque não tem como o sistema dar conta disso. Não como tem. Você vai aposentar com 60 anos, você vai viver até 80 90 anos tem gente na aposentadoria. 100. Você vai viver 40 anos aposentado? Quem vai, muito, né? É muito complicado. Quem vai pagar essa conta?
né? E eu acho que quando você traz aqui que a gente precisa educar, eu acho que a gente precisa educar desde a escola para que os mais novos também aprendam a conviver com as pessoas mais velhas, né? Com os maduros, que eu acho que essa conexão intergeracional, ela é muito importante. E é uma das recomendações da Organização Mundial de Saúde, né? Assim, a Organização Mundial de Saúde traz nesse relatório que eu comentei, né, anteriormente, mecanismos para que a gente possa combater o etarismo. Sim. Então, assim, educação desde sempre. Né? Políticas públicas voltadas para o envelhecimento, com proteção de trabalho para essas pessoas, com acesso à saúde, acesso a lazer, né? E convivência intergeracional. Eu acho que isso é fantástico. E aí é em tudo. É no ambiente de trabalho, no seu ambiente de lazer, dentro de casa, né? Eu acho que isso é muito legal dessa convivência, porque tem uns estudos, até estudos nem de grandes revistas médicas, mas mostrando que avós que conviviam com seus netos tinham menor chance de ter demência, né? De ter declínio cognitivo. Então, eu acho isso fantástico. A gente precisa promover isso tanto na sociedade. Eu acho que hoje, cada vez mais, envelhece sozinho, né? Então, os netos têm um acesso mais difícil aos avós por conta de logística, todo mundo trabalha, mas a gente precisa promover esse contato e também nas empresas, né? Você ter o contato ali com outro colega, né? E você saber aprender com as gerações. Equipes intergeracionais. Com pessoas de várias gerações, de várias idades. E eu acho que entender que cada um vai ter seus benefícios, né? Vai ter suas vantagens ali, desvantagens, e que a gente tem que aprender com isso. Vamos usar o que essa pessoa tem de bom. Então, o mais maduro, ele tem muito mais experiência, talvez ele tenha muito mais know-how em alguns assuntos do que o jovem. Da mesma forma que o jovem está mais antenado na tecnologia. Então, por que a gente não consegue crescer junto? Eles se somam, né? Eles se somam. Verdade. Não é para ser um ambiente competitivo, é para ser um ambiente de cooperação. Exato. Né? E eu acho que isso é muito legal, né? Da gente trazer aqui para a mesa, trazer para as pessoas discutirem. Enfim, daria para a gente ficar falando mais 1 hora aqui sobre o assunto, né? E eu tô vendo também que a Polly trouxe uns livros. Eu trouxe algumas dicas, assim, para quem quiser dar uma olhadinha. Deixa eu pegar aqui. Legal. Esse livro é um livro do... Deixa eu mostrar naquela, né? Que eu preciso mostrar. É um livro do Egídio Lima Dória, que é um professor universitário que fala sobre isso. Então, ele traz o livro Idadismo, um mal universal pouco percebido, tá? Isso é fantástico. Esse livro, ele não é especificamente sobre etarismo e idadismo, mas ele fala sobre o envelhecimento numa visão fantástica. Então, assim, foi esse livro que me fez fazer geriatria, você sabe, né? Eu acho que é um livro que todo mundo deveria ler, né? Que é o Mortais, do Atul Gawande. Esse livro é um livro muito legal da Fran Winand, que fala sobre o etarismo, né? Um novo nome para um velho preconceito. A Fran fala do etarismo em diversas esferas, mas ela fala muito da questão do mercado de trabalho, né? Do meio corporativo, mas ela fala em outras esferas. E esse é muito bom. É um outro livro que não é especificamente sobre etarismo. Eu sou fã absoluta da Andréa Pachá. Ela é ótima. Eu já li vários livros dela, eu sigo ela nas redes sociais, né? Que é um livro que fala sobre vários aspectos que envolvem questões jurídicas, né, do envelhecimento. Velhos são os outros. Mas ela fala basicamente dos desrespeitos que a gente faz nesse processo, muitas vezes sem perceber, e traz uma série de reflexões que nós deveríamos ter sobre o nosso próprio envelhecimento. Legal isso. E sobre como a gente não se prepara nem para envelhecer, nem para morrer. Né? Como a gente vai protelando isso e, às vezes, a gente deixa situações que poderiam ter sido resolvidas previamente, né? Muito mais difíceis do que elas precisariam ser por conta desse nosso preconceito, essa nossa dificuldade de falar sobre em isso. Olhar para o envelhecimento e para a nossa finitude também. Então, esse livro é sensacional. Vale muito a pena. E, por último, eu ganhei... Legal, as pessoas sabem que eu gosto muito, né, disso. A caixinha, né, do Vamos Falar sobre Etarismo, que traz uma série de perguntas pra gente, para você se analisar sobre isso. Como é o seu comportamento, como você pensa, como você se posiciona, né, diante de situações
que podem levar aí a questões do etarismo. Então, são dicas aí para quem quiser se aprofundar um pouquinho mais no tema. Muito legal. Gente, então assim, essa conversa, igual eu falei, daria para continuar até amanhã nela, mas eu acho que a gente conseguiu pegar aqui um pouquinho da Polly, do tanto que ela conseguiu nos passar. Eu acho que cada um vai poder absorver um pouquinho dessa conversa de hoje, né? Então, para finalizar esse episódio, primeiro a gente gostaria de agradecer imensamente à doutora Poliana Mara pelo tempo e a disposição de estar aqui conosco e agregar sempre pra gente, né? Eu que agradeço. E aí, eu vou jogar a pergunta da vez pra Michele. E aí, Mi, o que você vai levar na sua mochila hoje? Bom, Ju, então eu acho que depois dessa conversa com a doutora Polly, a gente viu que o etarismo, ele precisa ser combatido de alguma forma. A gente precisa o quê? De intercâmbio entre gerações. Perfeito. A gente precisa que as crianças sejam educadas na escola, os pais passem isso para as crianças, tratem os avós de uma forma mais respeitosa. Com certeza. Outra coisa, né? Educação das crianças. E também aceitação e preparação para o envelhecimento. A Polly falou muito bem. Eu acho que isso é o principal, né, talvez. Que a gente não se prepara... tanto pessoalmente e tanto com políticas públicas. Essa é a parte importante que os nossos governantes e a gente mesmo na comunidade, né? Às vezes a gente tenta falar, isso é o governo que tem que fazer, mas na verdade a gente, na nossa comunidade, já pode dar o primeiro passo. Nos nossos círculos, a gente também tem que dar o primeiro passo para trazer mais políticas públicas para melhorar essa inclusão das pessoas mais idosas, para que a saúde continue até o final da jornada. Diálogo também é importante, né, Ju? Diálogo, entre as gerações, conversar sempre sobre etarismo, trazer isso em pauta. Respeito, como sempre. Isso aí. E para fechar, vou tirar aqui, né, já que a Polly trouxe pra gente, vamos tirar uma pergunta que vai ficar pra gente. Hoje eu vou trazer para vocês. A idade que define uma pessoa como idosa varia de país para país. Hoje na Itália é 75 anos, na Alemanha 67, nos Estados Unidos e no Japão 65. No Brasil, França e Argentina 60 anos. Que critérios você usaria para estabelecer a idade em que uma pessoa é considerada realmente idosa? Fica a pergunta aí, nós vamos pensar todo mundo.